vez de darmos uma sequência sobre os assuntos concernentes à escatologia, já que a gente aprendeu capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, onde nós vimos agora esses dias de carnaval, durante os ensinos bíblicos, as 7 igrejas da Ásia, temos uma aula de introdução ao livro de Apocalipse, a sua mensagem, a fonte de revelação, que é o próprio Cristo, e ele dá a revelação a quem ele quer. Do campo divino, o autor do livro de Apocalipse, da mensagem de Deus. No campo humano, é o próprio autor João, discípulo de Jesus, um dos 12 apóstolos, e nós aprendemos aqui que a João foi destinado a mensagem principal que João transmitiu a princípio para os 7 anjos ou os 7 pastores das igrejas locais da Ásia Menor, e aprendemos aqui o capítulo 2 e o capítulo 3, a igreja do passado e a igreja do presente, porque as lições que foram tratadas diretamente com aquelas igrejas remontam a todas as épocas, todas as realidades, e a nós também hoje, de maneira que não dá para se escapar das mensagens que foram destinadas às igrejas da Ásia. Tinham outras igrejas maiores até, a própria Ásia Menor tinha Colossenses, Hierápolis, mas foram escolhidas 7. 7 porque o número 7 representa a perfeição divina, e o número 7 representa a perfeição, a mensagem que Deus envia a estas 7 igrejas de uma maneira que se encontra tão sincronizada e perfeita ou completa a mensagem endereçada a essas 7 igrejas da Ásia, que é como se fosse um álbum, na verdade, porque no mapa, quando a gente vai olhar as igrejas da Ásia, se você for pegar um papel ou uma caneta, aparece um álbum, você vai circulando, vai voltando, fazendo a volta, como se fosse um álbum de Deus. As igrejas da Ásia, as mensagens destinadas às igrejas da Ásia, é um álbum de Deus a todas as épocas, em todos os tempos, de maneira que todos os crentes que são denominados cristãos, seja líder, seja liderado, seja membro, seja velho, criança, novo, seja instituições religiosas, igrejas, no sentido de instituição, grandes, instituições pequenas, instituições ricas, instituições pobres, instituições novas, instituições antigas ou velhas, de maneira que todo mundo se enquadra dentro das mensagens das igrejas da Ásia, não tem como escapar, de alguma forma, de alguma maneira, somos enquadrados dentro das 7 igrejas da Ásia, seja repreensões, seja exortações, seja palavras trazendo críticas, palavras trazendo elogios, seja debaixo das promessas concernentes às 7 igrejas da Ásia, ou seja, não tem como escapar do número 7, da perfeição de Deus, das mensagens que Deus envia às 7 igrejas da Ásia. A gente esteve aqui aprendendo sobre esta mensagem das igrejas da Ásia. No capítulo 4 entra justamente o arrebatamento da igreja, tipificado pela subida do apóstolo João, quando ele vê o céu aberto e uma voz dizendo: João, sobe para cá. E os maiores e principais teólogos concernentes ao assunto de escatologia bíblica, até mesmo o pastor Napoleão Falcão, que teve recentemente na Seara, defende a tese de que ali, na subida de João, quando João vê o céu aberto e a voz dizendo: vem João, sobe para cá, a subida de João aos céus está tipificada ali o arrebatamento da igreja, porque quando João sobe, a igreja também sobe, a igreja some, porque a palavra eclésia, que é destinada à igreja no grego, eclesia, ela aparece apenas entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Enquanto está se tratando das igrejas concernentes às igrejas da Ásia, aparece o termo eclésia, a expressão final a cada igreja da Ásia, no final, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, e vai aparecendo igreja, mas quando João sobe em Apocalipse 4, não aparece mais igreja, porque no capítulo 5 já a igreja glorificada no céu,
E do capítulo 6 ao 18 de Apocalipse, já começa a grande tribulação, com os seus 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, enquanto isso a igreja está no céu, nas bodas do Cordeiro, e a terra fica a grande tribulação. E não aparece mais o termo, não aparece mais a expressão igreja, porque a igreja não está mais presente, diga amém por isso, não é? Isso é um assunto que vamos falar depois. Hoje nós queremos falar sobre o arrebatamento da igreja, né? Justamente identificado nesta subida de João, quando João é tirado, retirado e levado aos céus, tipificando assim o arrebatamento da igreja. Para isso nós lemos o texto base na primeira carta ou primeira epístola. Nós no curso de teologia, nós aprendemos que tanto faz você chamar carta ou epístola, não tem problema. São 21 cartas ou 21 epístolas do Novo Testamento, sendo elas 13 de autoria do apóstolo Paulo. São as 13 cartas do apóstolo Paulo. A gente tem as 13 cartas: Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, nós temos Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. São 13 cartas do apóstolo Paulo. E das 13 cartas sobram 8, que são as cartas ou epístolas gerais. E começa em Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. 8 cartas gerais ou epístolas gerais. Tanto faz você chamar carta ou epístola, é a mesma coisa, mas não tem nenhum problema, nenhum erro você chamar carta ou epístola. Então, vamos abrir a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, onde fizemos a leitura. O texto básico para o arrebatamento da igreja, um dos textos básicos para falarmos sobre o arrebatamento da igreja. Capítulo 4, versículo 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Também o texto da primeira carta também aqui aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10 e 11, também faz menção ao arrebatamento. Capítulo 5, versículo 10, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Também vamos ler carta do apóstolo Paulo a Tito, que é uma carta pastoral. Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito fica depois de 2ª carta de Timóteo. Não é apenas uma página, geralmente apenas uma página, uma folha e meia. Capítulo 2, versículo 13. Aguardando, repita após mim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui encerramos os textos. Esse capítulo 2, versículo 13 de Tito, aqui está dividida. Podemos começar por esse texto,
para falar sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela se divide em duas etapas ou duas fases, como a igreja já bem conhece. A primeira fase da segunda vinda será por meio do arrebatamento da igreja, e a segunda fase será na epifaneia, ou na manifestação gloriosa, quando ele se manifestar e todo olho o verá com poder e grande glória. E o capítulo 2 de Tito, versículo 13, está aí as duas fases da segunda vinda, quando o apóstolo Paulo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança, é a primeira fase, que é o arrebatamento. E ele diz: e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, segunda fase, manifestação gloriosa. Então, no capítulo 2, versículo 13 de Tito, nós temos aqui as duas fases. A parte A do versículo, a bem-aventurada esperança, é o arrebatamento da igreja, e o aparecimento da glória do todo Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus Cristo, a manifestação gloriosa. Então, antes de falar sobre o que é arrebatamento, eu queria falar primeiro o que não é arrebatamento, porque às vezes a gente se pega ao longo da história, ou a gente obreiro, pregando, lendo textos, citando, ouvindo, e a gente cita muitas vezes expressões que estão na Bíblia, aplicando-se ao arrebatamento da igreja, quando na verdade não é arrebatamento. E até para nós que somos obreiros, pregamos em pontos de pregação, pregamos na igreja, a gente passa até a corrigir esses erros de usar certos tipos de expressões para dizer que é arrebatamento quando não é arrebatamento. Então, antes de falar sobre o que é arrebatamento, a definição no grego, no latim, o que é, quando será, eu queria falar primeiro sobre o que não é. E esse o que não é, eu julgo tão importante quanto o que é, não é? Para mim, eu julgo tão importante saber o que não é, para depois saber o que realmente é. Então, eu julgo importante, primeira base, corrigir as expressões dos textos, para que a gente não cite mais o que não é arrebatamento. Você nunca mais vai ensinar e nunca mais vai pregar usando como arrebatamento. Primeiro, não é? O que não é arrebatamento? Primeira coisa que a gente precisa saber: nos evangelhos, a gente não encontra nos livros do evangelho, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelistas que vão narrar o ministério de Jesus, que vão contar o nascimento, obra, ministério de Cristo, morte e ressurreição. A gente não vai ter texto base ou ensinamento do próprio Cristo tratando sobre a doutrina do arrebatamento. Não vai aparecer doutrina de arrebatamento dos evangelhos, com uma única exceção: João capítulo 14. Nos evangelhos, no livro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o único texto base que você pode utilizar para falar sobre arrebatamento de igreja. É João 14. Vamos abrir a Bíblia? João 14. João 14, primeiro, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 13 é a chave. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha a expressão: e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui, João 14, do versículo 1 ao 3, é o único texto do livro dos evangelhos que você vai dizer assim: aqui está falando sobre o arrebatamento da igreja. Mas nenhum outro texto vai falar sobre arrebatamento da igreja, porque não vai encontrar ensino sobre o arrebatamento da igreja. Aqui no contexto do capítulo 3 ao 16, Jesus está tratando para os discípulos no cenáculo
sobre a era da igreja, e aqui ele traz um ponto sobre o arrebatamento. Mas no geral, nos evangelhos, nas parábolas de Jesus, nos sermões proféticos de Cristo, no sermão da montanha, Jesus não vai ensinar arrebatamento, porque Jesus está lidando diretamente com os judeus. As parábolas que Cristo ensina são diretamente para o povo judeu. Jesus, na verdade, os livros dos evangelhos estão inseridos no Novo Testamento, mas quando Jesus estava vivenciando o tempo de Jesus, enquanto estava no ministério, ainda era a antiga aliança, porque a nova aliança só começa a partir da cruz de Cristo. A partir da cruz de Cristo começa a nova aliança. Antes, Jesus está vivenciando ou cumprindo toda a lei e os profetas, cumprindo-se em Cristo. Então Jesus vivenciava ainda na antiga aliança. Jesus ensinava para os judeus, confirmando as profecias e toda a lei e os profetas. Jesus não trata, porque o arrebatamento é um mistério que o apóstolo Paulo vai falar. E mistério, este termo mistério, é algo que esteve oculto, que não é mencionado no Antigo Testamento, entre as leis, entre os profetas. Isso não foi revelado. É mais um mistério que Deus ocultou dos profetas, que Deus ocultou dos seus servos do Antigo Testamento e revelou somente na era da igreja para a sua igreja, quando dizem amém. E Cristo não está lidando diretamente com a igreja, porque a igreja ainda será oficializada em Pentecostes. Quando vocês entendem, digam amém. Então, a gente não encontra nos evangelhos ensino sobre o arrebatamento. Por exemplo, as parábolas das 10 virgens, Mateus capítulo 25, do versículo 13, não está falando sobre o arrebatamento da igreja. Vamos lá abrir Mateus capítulo 25. Mateus 25, as parábolas das 10 virgens não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Então o reino dos céus será semelhante ao quê? A 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E a gente já conhece o texto do bigode salteado. Aqui não é o arrebatamento da igreja. As virgens aqui prudentes que entram nas bodas não é a igreja. Se a igreja aqui é as virgens, quem é a noiva então? As figuras que são representadas aqui nas parábolas das 10 virgens não tem um propósito inicial de estar apontando as virgens é a igreja, as virgens loucas é a igreja que fica. Tem até ensinamentos que dizem que 50% da igreja sobe e 50% fica, porque 5 ficaram e 5 ficaram do lado de fora. E não tem nada a ver. O propósito das parábolas de Jesus não é pegar os personagens que estão, as figuras que estão expostas e aplicar a uma pessoa, a um grupo. Não tem nada a ver. Jesus, na verdade, aqui está se apropriando da própria cultura hebraica, judaica, de um casamento judaico, para aplicar-se simplesmente a trazer a aplicação sobre a vigilância. Ele aproveita o costume judaico para mostrar que, da mesma forma que as virgens se encontravam com os noivos, para ir em encontro da sua noiva, primeiro as virgens se encontravam e elas deveriam estar com as lamparinas acesas ao encontro, por causa do encontro das bodas com a sua noiva. Elas deveriam estar preparadas. Então ele conclui dizendo que nós devemos estar preparados, vigilantes. É essa a aplicação do ensino, mas não está tratando aqui da doutrina ou do ensinamento em si do arrebatamento da igreja. Se a igreja, vou repetir, é as virgens, então a igreja não é a noiva. Então as figuras aqui das parábolas não têm definição apontando as personagens. Aqui se aplica a vigilância. E vigilância todo cristão deve ter. Diga amém por isso. Prontidão, alerta, vigilância para a vinda dele. E a vinda aqui não está especificamente tratando do ensinamento do arrebatamento, que é a primeira
mas a vigilância que nós devemos ter para aguardar o Senhor Jesus quando voltar. Diga amém por isso. É a única aplicação que nós podemos tirar, que nós devemos estar vigilantes para a vida de Cristo. Mas aqui não está tratando sobre o ensino do arrebatamento. Outra coisa, o sermão profético, Mateus capítulo 24, não está tratando sobre o arrebatamento da igreja. Não trata, não ensina, não fala. O sermão profético, que vai falar sobre o princípio das dores, do versículo 1 ao 14, a primeira metade da tribulação, e do versículo 15 ao restante, a metade, a segunda metade da grande tribulação, não está tratando em si também do arrebatamento da igreja. Em nada implica aqui os acontecimentos, porque os sinais que estão aqui no sermão profético do Mateus 24 estão trazendo prenúncios ou sinais que antecederão a grande tribulação, que antecederão os finais das coisas. Mas para arrebatamento não existe sinal pré-arrebatamento. Cristo não trouxe sinais que antecedem o arrebatamento, porque o arrebatamento é iminente. Se Deus tratasse sinais pré-arrebatamento, então o arrebatamento não seria iminente. Não existe pré-sinais que antecedem o arrebatamento. O arrebatamento da igreja poderá ser a qualquer momento, a qualquer hora, num abrir, num momento fechado de olhos, antes ao toque da última trombeta. Então não tem pré-sinais. Existem pré-sinais para o anticristo, para a grande tribulação, a segunda fase da manifestação gloriosa, os 7 anos, 3 anos e meio de paz, de falsa paz, 3 anos e meio de intensa perseguição, mas não existe pré-sinal para o arrebatamento da igreja. Quando você entende, diga amém. Amém. A expressão do texto, versículo 24, vamos ler, capítulo 24, versículo 14, olha o que diz, 24, versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Alguém pode dizer, mas aqui está dizendo que o evangelho do reino será pregado, a igreja está aqui. Não, a igreja não está aqui, e este evangelho do reino não é pregado pela igreja. Este evangelho do reino é pregado pelas tuas testemunhas e 144 mil selados por Deus na grande tribulação. A igreja não prega o evangelho do reino, a igreja prega o evangelho da graça. Quem prega o evangelho do reino é Israel. João Batista pregava o evangelho do reino. Ele dizia, é chegado, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É o evangelho do reino, e o evangelho do reino traz juízo, porque o machado já está posto à raiz das árvores. A igreja não foi dada o evangelho da graça em trazer juízo e condenação para ninguém, mas o evangelho do reino é acompanhado do juízo, do machado que é posto às raízes das árvores, e toda árvore que não produz bons frutos será arrancada e lançada no fogo. A igreja agora entra em cena, traz o evangelho da graça. Você está lembrado de quando João e Tiago foram na aldeia dos samaritanos, prepararam uma pousada para Jesus passar a noite, porque ele estava a caminho de Jerusalém, e eles batendo lá, tem uma pousada aqui para Jesus entrar. Olha, a gente crê nele, mas quando ele está indo para Jerusalém, aqui não tem lugar para quem vai para Jerusalém. Aí batendo nas portas, não tem lugar para Jesus. João e Tiago voltou com uma raiva tão grande, que quando disse a Jesus, Jesus, me dá autoridade para que a gente faça fogo cair do céu e consumir esses pecadores. Jesus olhou nos olhos de João e Tiago e disse assim, não sabeis de que espírito sois. Mas como assim não sabemos de que espírito sois? Mas Elias não era do teu espírito? Elias era do meu espírito, numa dispensação diferente. Elias pregava o evangelho do reino. Vocês não, vocês pregam o evangelho da graça. Eu não vim para matar ninguém, eu vim para trazer vida. O filho do homem não veio destruir. Eles queriam fogo, eles queriam exercer juízo. E se tem uma coisa que Deus não deu à igreja, foi exercer autoridade de juízo, de condenação para qualquer pessoa. Deus não deu à igreja, Deus deu a Israel o poder de exercer juízo. Deus usava Israel como juízo teocrático de Deus para as nações ímpias.
índias. Deus usava as nações índias como juízo teocrático de Deus quando Israel estava em desobediência. Deus deu agora à igreja poder e autoridade sobre os espíritos. Deus deu poder e autoridade à igreja para curar as enfermidades. Deus deu a procuração do céu para dizer e agir no nome de Jesus, que não deu a Israel, mas Deus não deu à igreja a autoridade de condenação e de juízo sobre ninguém. Jesus não veio para matar e destruir, ele veio para dar vida e vida com abundância. Deus não deu autoridade para a igreja. A igreja pode até orar, encerrar o céu, não fazer chover, mas fazer fogo no céu para consumir pecadores. Deus jamais deu esse direito à igreja, porque a igreja prega o evangelho da graça. E o evangelho da graça qual é? Bater na tua face, vira outra. Os teus inimigos estão querendo te matar, ora por ele. Ora por aqueles que vos perseguem e vos maltratam, para que vós sejais perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito que está nos céus. Este é o evangelho da graça, o evangelho da renúncia, o evangelho que você abre mão, mesmo estando na verdade, e próprio para ganhar o seu irmão. O evangelho que perde para ganhar, que abre mão do mundo espaçoso e caminho largo para entrar no lugar estreito e receber a vida eterna. Este é o evangelho da graça, o evangelho da renúncia. Não é o evangelho do reino. A igreja não prega o evangelho do reino. Olha, se Deus fosse depender, escute, da igreja para evangelizar o mundo, Jesus ia demorar muito, viu? Porque você sabe quantas línguas existem no mundo que ainda não tem sequer uma tradução sequer. Existe, eu anotei aqui os dados da Sociedade Bíblica do Brasil até 2021. Existe cerca de 7.359 idiomas no mundo inteiro. Você sabe, desses 7.359, quantas dessas línguas já foram traduzidas à porção exemplar completa da Bíblia Sagrada? 700 e poucas só. Ou seja, da quantidade de língua e idioma que existe no mundo, vamos arredondar para 7.000, só 10% existem traduções das línguas, das porções completas para essas línguas. Ou seja, falta 90% dessas porções. Agora é claro que existem línguas que já existem porções de partes de textos da Bíblia, porções de Salmos, porções de Isaías, porções do Evangelho, de trechos traduzidos. Aí essas porções traduzidas chegam num total de 3.435, já contam com partes de alguma tradução. Já é alguma coisa, ou seja, de 7.359 idiomas que existem no mundo, já conta 3.435 com alguma parte de algum texto, de alguma língua. Está lá o Salmo 23, de uma língua já traduzida, não a porção completa. E se levarmos em consideração, ainda falta 3.924 idiomas que não chegou nem o Salmo 23 do Senhor meu pastor, nada me faltará. Então veja o mundo, o abismo cultural, o abismo do que ainda falta para ser alcançado. Que a igreja possa orar para que Deus levante homens com estudos, com autoridade no ensino, para que possam traduzir cada dia mais. Existe já um acréscimo, chegou a aumentar em apenas poucos anos, já aumentou para mais 100 idiomas, e que a igreja possa orar mais. A tecnologia vai proporcionar este recurso, mas veja, e a promessa de Salmo 20, de Mateus 24, versículo 14, é que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui não é arrebatamento, esse fim não é arrebatamento. Esse evangelho do reino não é pregado pela igreja, mas pelas 144.000 testemunhas que Deus vai levantar no período da grande tribulação. Para isso vamos ver Apocalipse capítulo 14. Vamos abrir nossa Bíblia, Apocalipse, para a gente confirmar. Apocalipse capítulo 14, versículo 1.
Vamos lá, Apocalipse 14 primeiro. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Ou seja, ele estava aqui na terra, no monte Sião. Não, esquece o que eu disse. Não faz parte do contexto. Pensei que fosse outro. E com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Ele está falando sobre 144 mil selados. Versículo 4. Estes são, quem são esses 144 mil? Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que servem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Versículo 6 agora. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha, diga assim comigo, o Evangelho eterno, para o proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo, toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, enquanto Deus havia selado 144 mil testemunhas, que é 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, estes selados serão por meio deles que o anjo vai trazer o Evangelho eterno para ser proclamado em toda a terra, em toda a tribo, língua e nação. Neste tempo, a janela 10/40 que está sendo usada até hoje por principados, que são os demônios, as autoridades que estão comandando as nações, não permitindo que o Evangelho avance, e elas comandam as hostes das maldades, as potestades e os dominadores das nações. Existe um principado que está sobre cada nação, e este príncipe, esta hierarquia denominada por Satanás, está lá não permitindo que o Evangelho avance através de guerras, através de leis, não permitindo que o Evangelho passe. Neste momento da grande tribulação virá um anjo, não se sabe se esse anjo é um anjo realmente ou até mesmo um homem, porque o anjo pode representar o mensageiro ou o próprio homem pregador. Vai trazer o Evangelho eterno. Deus quebrará as portas das janelas 10/40, e o Evangelho aí será invadido por todo mundo, todas as línguas, tribos e nações. Diga bem por isso. Abra agora Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, outro texto que faz paralelo ao capítulo 14. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel. Aí o versículo 5 ao 8 diz quais são os assinalados. Aí no versículo 9: depois destas coisas, que coisas? João acaba de ver os assinalados na terra, os 144 mil. Depois que João vê os 144 mil assinalados na terra, vai acontecer o que a gente leu agora lá em Apocalipse capítulo 14. O anjo traz o Evangelho eterno, e é tocada a trombeta, e o Evangelho é anunciado em toda a terra, nação, tribo, língua e nação. Aí agora a gente volta para o versículo 9. Depois destas coisas, que coisas? Depois que João vê os assinalados, depois que João vê o anjo com o Evangelho eterno para proclamar, João vê agora no céu o resultado desta pregação na terra durante a grande tribulação. E o que é que João vê no céu? Versículo 9: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar,
da proclamação do Evangelho eterno proclamado pelas 144 mil, porque o anjo virá do Evangelho eterno e proclamará sobre toda a terra, os 4 cantos da terra. Ou seja, haverá um número de salvação tão grande do qual nunca houve até agora na terra, porque essas 7.359 línguas serão agora alcançadas pelo Evangelho eterno. Diga bem por isso. E vão ver, mas como assim o presbítero não é a igreja? Olha o versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes quem são? Quem estão vestidos de vestes brancas e quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as banquearam no sangue do Cordeiro. É os que vieram da grande tribulação, que foi proclamada, não estava. Estes são todos aqueles que morreram em Cristo desde a fundação, não. Estes são aqueles que foram mortos, que vieram de grande tribulação e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro e receberam o direito de estar diante do trono de Deus e foram alcançadas pelo Evangelho eterno. Outra característica que esta multidão não é a igreja. Vamos ler o versículo novamente, o versículo de número 9. Versículo 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, diga assim comigo, e com palmas nas suas mãos. Observe uma das características destas multidões. João não viu coroa na cabeça desses crentes que foram lançados na grande tribulação. Ele viu palmas nas mãos. Por que João não vê coroa na cabeça? E a igreja vai receber coroa, porque coroa é resultado e premiação de galardão para aqueles cristãos que produziram obras. Nós, quando passarmos no tribunal de Cristo, seremos galardoados. E Cristo promete várias vezes a coroa da vida eterna, a coroa das obras. Paulo fala sobre a coroa das almas que ele ganhou. Nós receberemos coroa. Para a coroa é para quem produziu obra. Quem estará na grande tribulação não terá tempo mais para produzir obra. Eles não vão receber coroas porque não produziram obras. Eles vão receber palmas nas suas mãos, que é símbolo de vitória. É por isso que o Evangelho significa Evangelho eterno, é o Evangelho da eternidade, é aceitar para morrer, é aceitar porque é a última hora, é aceitar para viver a eternidade, porque o tempo já passou e não tem mais tempo para viver, não tem mais tempo para ganhar dinheiro, não tem mais tempo para fama, é aceitar o Evangelho eterno para viver eternamente com o Senhor nos ares para todos sempre. Então, este Evangelho eterno que nós falamos em Mateus 24, o Evangelho no Reino, no capítulo 24, versículo 14, não está falando sobre a igreja, é o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino, que será pregado pelas 144 mil testemunhas. Eu estou falando aqui só o que não é arrebatamento. Eu nem entrei ainda sobre o que é arrebatamento, é só o que não é arrebatamento. Outra coisa que não é arrebatamento, a outra expressão do que não é arrebatamento. Arrebatamento não é a manifestação gloriosa. Capítulo 24, versículo 30 e 31. Vamos ler a expressão, Mateus 24, versículo 30 e 31. Aqui não é arrebatamento de igreja. Aqui é a manifestação gloriosa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Aqui não é arrebatamento, aqui
é uma manifestação visível que todo olho verá, é a manifestação gloriosa, ou seja, a segunda fase não é arrebatamento da igreja. Depois vamos mostrar a diferença entre o arrebatamento e a manifestação gloriosa. Outra coisa que não é arrebatamento, e você nunca mais deve citar como arrebatamento, é a expressão que nós encontramos em Mateus 24, versículo 40 e 41. Abra sua Bíblia. Mateus 24, versículo 40 e 41. Quando diz assim a expressão do texto: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Quem aqui você já ouviu essa expressão dizer que aqui fala sobre arrebatamento? Levanta a mão. A gente ouviu muito falar que aqui está falando sobre arrebatamento. Então, estando dois no campo, será levado um, ou seja, foi arrebatado um e o outro ficou. Estando os dois moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui não é mais uma vez arrebatamento. Aqui está falando sobre o juízo de Deus, sobre aqueles que são levados. Olha, preste atenção. Enquanto no arrebatamento da igreja, quem é levado é livrado, neste texto, quem está sendo levado está sendo julgado por Deus, e quem está permanecendo é quem está na bênção. Eu vou repetir. Enquanto no arrebatamento, quem está sendo tomado, levado, está sendo livrado por Deus da ira, aqui neste texto, quem sobe é quem está sendo julgado, e quem permanece, ele vai dar o reino de Deus, porque aqui é juízo. Quem está sendo tomado aqui neste texto não é para ir para os céus, é para ser julgado por Deus. E quem ficou vai herdar a terra, os mansos herdarão a terra. Aqui será o juízo de Deus na manifestação gloriosa, porque quando ele vir, ele vai julgar as nações, ele vai julgar as nações, ele vai julgar os símbolos que estarão diretamente ligados à destruição de Israel. Vamos olhar o texto ainda em Mateus capítulo 25, versículo 31, por exemplo. Vamos olhar aqui um texto onde quem está subindo está sendo julgado. Mateus 25, e quem está permanecendo é quem está bem-aventurado. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos e com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta as ovelhas e os bodes, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome. Ele está aqui colocando as ovelhas do lado direito e os bodes. Outra coisa que interessante, ovelha e bode aqui não é crente. A gente vai falar sobre isso mais tarde, depois, outro assunto. Não é crente ímpio, aqui é nação ímpia e nação justa, porque aqui é o cartão de visita para a entrada do reino milenial. E Deus coloca as nações, porque o texto diz, versículo 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos e com ele, então se ajuntará, se assentará no trono de glória, todas as nações serão reunidas, nações, e ele vai colocar as nações justas, que são as ovelhas direita, e as nações ímpias, que são as nações dos bodes, representadas pelos bodes à esquerda, e vai dizer a todas as nações que representadas pelas ovelhas: vinde, benditas de meu Pai, possuí por direito o reino que estava prometido. As nações representadas pelas ovelhas são as nações que sempre foram e estavam aliadas e eram amigas de Israel. Porque no reino milenial, no reino de 1000 anos, que Cristo vai governar, existirão a nação de Israel, que será a potência mundial das nações, onde Cristo governará desde Jerusalém, e existirão outras nações que estarão presentes, submetidas ao governo de Cristo. E
E estas nações que estarão presentes serão aquelas que receberão o direito para participar do reino, porque não estava sendo inimiga ou contra Israel. E as nações godes que serão destruídas com seus príncipes, e as nações serão nações aliadas diretamente no confronto, na perseguição contra Israel. Aí diz assim: vinde benditos, porque tive fome que sustentasse, tive nu e vestisse-me, tive sede e me deste água. Aí então as nações perguntaram: e quando foi que a gente tu tivesse fome e a gente te deu comida? Quando foi que tu tivesse água e deu de comer, de beber? Quando foi que tu tivesse nu e a gente te visitou? Quando foi que tu tivesse preso e te visitou? O povo perguntando: quando foi isso? Eu nunca lhe vi pessoalmente. Ele vai dizer: no dia que os meus filhos, meus pequeninos irmãos, tiveram presos e vocês visitaram. No dia que a nação de Israel esteve com fome, vocês deram de comer. No dia que a nação de Israel, meus eleitos, teve sede, vocês deram de beber. Foi nesse dia que vocês ajudaram, vocês me vestiram, me acolheram. Eu estou dizendo: as nações que acolheram Israel podem entrar. Nações que foram contra Israel ficam do lado de fora, é aqui representado pelos podem ouvir. Ou seja, quem sobe para ser julgado, quem sai da terra, está sendo julgado, e quem permanece na terra é quem está sendo bem-aventurado. Os mansos herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. E aqui ainda não é a Nova Jerusalém, é o reino milenial, os 1000 anos que estaremos com Cristo. Eu estou falando ainda sobre o que não é arrebatamento. Então, mais um texto sobre o que não é arrebatamento. Diga amém por isso. O que finalmente é arrebatamento? Arrebatamento é o próximo grande evento aguardado ansiosamente pelos crentes. No latim significa raptos, no grego rapazou. É algo que é levado de maneira repentina. A expressão arrebatado neste versículo, o versículo que nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo de número 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esta expressão, arrebatados, neste versículo, significa literalmente arrancados ou tirar de. Como vemos, a palavra tem um sentido de separação. Paulo chama o arrebatamento de mistério, conforme 1 carta aos Coríntios. Abra sua Bíblia, 1 carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quantos dizem amém? Observe que Paulo chama o arrebatamento de um mistério. Eu expliquei aqui na introdução que a palavra mistério é algo oculto, que Deus ocultou no Antigo Testamento dos santos profetas, mas só revelou para a igreja. É por isso que nos evangelhos não aparece ensino sobre arrebatamento, a não ser em João capítulo 14. Arrebatamento só vai aparecer de uma maneira sistemática, no ensino doutrinário, o ensinamento basilar, através dos ensinamentos dos apóstolos. O apóstolo Paulo, principalmente, que escreve a maior parte das cartas às igrejas, é quem vai tratar o assunto. 1 Coríntios ele vai falar para os Tessalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, ele vai falar para Tito, pastor Tito, no capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança. Então Paulo é quem vai tratar acerca do arrebatamento, porque o arrebatamento é diga assim, mistério, que Deus ocultou dos antigos profetas, da antiga aliança, e Deus só reservou, decidiu revelar para a igreja. Diga amém por isso. Arrebatamento é um presente de Deus para a noiva, para a igreja, e não para Israel. Se Israel quiser se enquadrar no arrebatamento, precisa também se enquadrar no que se chama ou se intitula igreja ou noiva de Cristo. Glória a Deus por isso. Então Paulo vai chamar de mistério, Paulo vai chamar de bendita esperança. Tito capítulo 2, versículo 13. O arrebatamento é isto, é algo que é arrancado de maneira repentina. É, na verdade,
A expressão, a linguagem, a figura que é utilizada para Cristo e para a igreja, de noiva como um casamento, o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, é como de um noivo e sua noiva nos casamentos judaicos, hebraicos da época, que se distinguia em 3 fases. A primeira fase era quando os pais dos noivos eles davam início aos primeiros protocolos legais para o início do noivado. Os pais tomavam a partida inicial para a decisão do cartório. O segundo passo era quando o noivo ele pagava uma certa quantia, um certo dote ou um certo preço, com uma garantia de que ele ia trabalhar, que ele ia levantar uma renda, que ele ia preparar uma pousada para dar estabilidade, para realmente casar. O pai judaico, o pai hebreu, ele precisava saber ou ter confiança suficiente de que o noivo que fez um compromisso legal com a sua filha, ele iria arcar com os compromissos. Então ele dava um dote, um presente, poderia ser as 10 dracmas, poderia ser um preço, um certo valor, dizendo: a prova que eu vou voltar e que eu vou sustentar a sua filha, está aqui este presente, está aqui este preço. Então ele partia para preparar um lugar, ele partia para preparar uma pousada, e quando ele se encontrava nas condições de estabilidade, de prontidão, de financeiro para arcar com os custos, então se preparava as bodas, o noivo vinha para encontrar-se com a noiva, e aí dava-se as bodas, a celebração do casamento. Então, da mesma forma aconteceu com nós. Deus, partiu de Deus, o Pai, no início, quando a partir da salvação, aonde todos que são alcançados pelo Evangelho de Cristo vão se integrando neste grupo chamado Noiva de Cristo, a igreja, na preparação. A segunda fase, o pagamento do dote, em que o noivo dá a garantia de que a certeza de que um dia ele vai voltar, e Cristo fez isso de 2 formas. Cristo pagou o preço da redenção da cruz do Calvário por nós. Cristo, ao partir, ele deixa um presente. Este presente foi o Espírito Santo para a sua igreja. É a maior garantia de que Cristo vai voltar, é porque ele deixou o outro consolador para cremos com a sua igreja. É a garantia própria, dizendo: aguarda aí. É a certeza de que um dia eu vou voltar. A presença, o consolador no meio de nós para a sua igreja. E a terceira fase será a volta. E da mesma forma como a noiva judaica não sabia o tempo, porque na época não existia o WhatsApp, o telefone, ele não sabia muitas vezes a volta, o dia que o noivo voltaria para casar-se com ela. Assim será Cristo. A igreja não sabe o dia, não sabe a hora, mas aguarda de maneira ansiosa o arrebatamento da igreja, para que Cristo nos tire e nos leve para as nações celestiais, quando nos dizem amém. Arrebatamento, a palavra raptus no latim, ou rapazon no grego, dá a ideia de um ladrão que leva algo de maneira repentina, algo no abrir e fechar de olhos. Quando você é furtado dentro de um ônibus, você entra e vê: cadê meu celular, cadê minha carteira? É um raptus, é um rapazor, não se viu, não se percebeu. O apóstolo Paulo, além de chamar o arrebatamento de mistério, ele diz: será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao soar do toque da última trombeta. Será algo iminente, será algo que ninguém perceberá, será algo que não será manifesto de maneira visível. É um abrir e fechar de olhos. A gente vai estar aqui, e quando nós fechamos os olhos, de repente vamos lá estar já com o Senhor nos ares, encontrando com os mortos que serão ressuscitados primeiro. Um abrir e fechar de olhos, nós estamos nos ares com o Senhor. Essa é a maior esperança da igreja. É a bendita esperança. É o arrebatamento da igreja, que será a qualquer momento. Não existe prenúncio. Ainda muita gente precisa ser alcançada. Não existe pré-anúncio, porque é iminente. A volta de Jesus é iminente. Nada antecede ao arrebatamento da igreja. Diga amém por isso. É no momento de uma
Arrebatamento da igreja não é a mesma coisa do que a manifestação gloriosa, são eventos distintos. Existem os pós-tribulacionistas que defendem uma única face e que nós seremos, e que o texto de 1 Tessalonicenses que nós lemos no capítulo 4 é a mesma coisa do que a manifestação gloriosa em Mateus 24, versículo 30 e 31, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo evento, são eventos distintos. Um será antes da grande tribulação, 7 anos antes, o outro será 7 anos depois da grande tribulação. E aqui ele pode ver algumas características diferenciadas entre o arrebatamento da igreja e a manifestação gloriosa. Vamos ver algumas aqui. Primeiro, o arrebatamento da igreja será o traslado de todos os crentes, enquanto na segunda fase será sem nenhum traslado. O que é trasladar? A palavra trasladar é remover-se, é transferir algo de um lugar para outro lugar. Enquanto no arrebatamento somos transferidos da terra para o céu, na manifestação não há transferência de lugar, remoção de lugar, porque Cristo está descendo na terra. Enquanto no arrebatamento somos removidos da terra para o céu, para estar com o Senhor. No arrebatamento da igreja, os santos são trasladados e vão para o céu. Diga amém por isso. Enquanto na manifestação gloriosa, os santos vêm com Cristo para descer a terra, para o juízo das nações, a libertação de Israel, o livramento de Israel e para o reino milenial. Enquanto no arrebatamento a terra não será julgada, na manifestação gloriosa, na segunda fase, a terra toda será julgada. Enquanto no arrebatamento não haverá nenhum sinal iminente, a qualquer momento será o arrebatamento, na manifestação gloriosa existem sinais que estão profetizados no sermão profético que vão anteceder a manifestação gloriosa. Os 7 anos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, a ira de Deus sobre a terra será derramada, o anticristo será revelado, a trindade profânica representada sobre Satanás, o dragão, a antiga serpente, o anticristo que será a besta que emerge do mar, e o falso profeta representado pela besta que emerge da terra. Da mesma forma que a Santíssima Trindade são representadas entre 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, vai se revelar na grande tribulação a trindade profânica, tentando imitar a Deus em tudo, o Satanás tentando imitar o Pai, o anticristo tentando imitar o Filho e o falso profeta tentando imitar o Espírito Santo. Da mesma forma como Cristo descendeu por João Batista, o precursor que preparou o seu caminho para a sua primeira vinda, assim o falso profeta, representado por um grande líder religioso, vai preparar o caminho para o anticristo. Enquanto no arrebatamento da igreja é apenas para os crentes, na manifestação gloriosa ele vai aparecer para todos os homens, toda a humanidade. Enquanto no arrebatamento será antes do dia da ira, na manifestação gloriosa vai estar concluindo o dia da ira. Enquanto no arrebatamento não faz referência a Satanás, na manifestação gloriosa Satanás será preso para o estabelecimento do reino milenial. Enquanto no arrebatamento Cristo vem para os seus, na manifestação gloriosa Cristo vem com os seus. Enquanto no arrebatamento ele vem nos ares, na manifestação gloriosa ele vem para a terra. Enquanto no arrebatamento ele reivindica a sua noiva, na manifestação gloriosa ele vem com a sua noiva. Enquanto no arrebatamento apenas o céu vem, na manifestação gloriosa todo olho verá a beleza que os traspassaram. Enquanto no arrebatamento começa o início da tribulação, na manifestação gloriosa começa o reino milenial. Quando dizem amém? E existem muitos textos para isso, mostrando as características diferentes de que o arrebatamento será invisível. Cristo
céu, nós que somos levados para Ele. Na manifestação gloriosa, Ele vem não para ficar nos céus, Ele vem para descer. A Bíblia diz que o profeta Zacarias diz: da mesma forma, os anjos disseram quando viram os discípulos vendo Jesus subindo, da mesma forma em que vocês estão vendo subir o Filho do Homem, da mesma forma vocês vão ver o Filho do Homem descendo e pisando sobre o monte Sião. Aguardem o encontro do Senhor. Quando o arrebatamento será invisível, ninguém vai ver. No momento de uma abrir e fechar de olhos, ele vai escutar a trombeta. Apareceremos já com o Senhor, com os corpos transformados. Na manifestação gloriosa, todo olho verá, vai se cumprir em todos os joelhos, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque nem no céu e na terra foi dado um nome sobre todo joelho vai se dobrar, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O Senhor certa vez diz, através do profeta Amós, uma vez para Israel, dizendo: Israel, eu já tentei de tantas formas convencer vocês dos vossos pecados. E Deus disse pela boca do profeta Amós, dizendo: eu já fiz limpeza nos dentes de vocês. Eu já fiz limpeza. Como assim? Eu retirei o pão da mesa de vocês. Vocês ficaram com boca limpa, nem comeram nada, e mesmo assim vocês não se converteram a mim. Eu já enviei praga da outra vez, que consumia locusto, gafanhoto, toda a vossa plantação, e nem mesmo assim vocês reconheceram a minha grandeza. Eu já retive os céus sobre vocês, sobre a terra, e disse: aqui chove, aqui não chove, aqui chove, aqui não chove. Eu confundi até o estudo das estações, e vocês mesmo assim não se converteram a mim. Eu mandei praga, eu os sacudi muitas vezes como Sodoma e Gomorra, como fogo e saraiva, e vocês, e mesmo assim vocês reconheceram os vossos pecados e se converteram a mim. Deus diz assim: agora parou, eu não vou mandar mais nada, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou mandar mais praga desta vez. Eu não vou mais reter o céu. Eu já enviei tantas formas, tantas revelações, e vocês não creem a mim. Agora se prepare, porque assim diz o Senhor: não mandarei mais recado. E prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor. Eu não vou mandar mais recado, não vou mandar mais escape. Eu mesmo, diz o Senhor, vou ao encontro de vocês, para eu particular com vocês. E prepara, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Foi a mensagem que o profeta Amós estava dizendo: Deus não mandará mais recado, Deus vai bater na porta e vocês agora. Vamos levantar nesta noite e vamos adorar o Senhor Jesus. Acendamos a nossa chama, a nossa vida, a esperança nesta noite com a sua palavra. Edificamos a nossa vida, a nossa alma. Vamos alimentar a nossa vida. Todo reino é passageiro, tudo passa. Homens se levantam, homens saem no poder, mas só o reino de Cristo será para todo sempre. Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Senhor, vem nos levar, nos arrebatar para estar com o Senhor dos ares. Maranata, Maranata, vem, Senhor, buscar o teu povo, a tua igreja que leva ansiosamente para encontrar contigo. Nós queremos ver o Senhor como um rio na ilha de Patmos, os teus olhos como chama de fogo, os teus cabelos como lãs, como brancas de sangue, as suas vestes compridas e brancas, a coroa da justiça, os pés como a ponta do sempre. Nós queremos ver, Senhor, o Senhor como o Senhor realmente é. A vida de Cristo, vamos louvar. A vida de Cristo.